primeiro tema trazendo o Bahia, porque o Bahia parece que perdeu o fôlego, né? O Bahia jogou nessa. Lembrando, ó, a galera que está meio voando na Série A, tivemos esse final de semana a primeira rodada do segundo turno. A Série A já está no segundo turno, viu? Com a primeira rodada do segundo turno. E o Bahia enfrentou o Internacional no sábado. Esse jogo, eu vi o segundo tempo, não estava muito bêbado, então eu lembro de pouca coisa. Eu sei que eu estava vendo e comendo, que eu pedi um sushi e tal, estava vendo e comendo, mas eu lembro muita coisa. O Bahia pegou o Inter e empatou em 1-1 na Fonte Nova. André, como é que está o torcedor do Bahia nesse momento? Porque o Bahia desidratou, eu vou te dar exemplo, o Bahia está 4 pontos atrás de Fortaleza e o Fortaleza tem um jogo a menos do que o Bahia. O Bahia que... Olha como os times do Nordeste estão bem no campeonato, né? O Bahia, mesmo com 4 jogos sem vencer, ele tem 4 pontos do 8º colocado, né? Que ele fez uma gordura e hoje ele tem 4 pontos do 8º colocado e também o Fortaleza acaba se afastando ali um pouco do Bahia, porque o Bahia perdeu jogos para times fracos, né? Como Cuiabá, como Corinthians, né? E como o próprio Internacional, que empatou em casa, dando 1-0, 44 minutos, com falha individual, né? Com a falha individual do Marcos Felipe. Né? O que eu quero falar, Dada, eu gravei até um vídeo sobre isso, e é uma coisa interessante em relação ao Bahia, e eu sei que a falha foi individual, mas eu lembro uma fala do Ancelotti, quando ele recebeu o Baggio, multicampeão, seleção italiana, Roberto Baggio. Ele recebe o Roberto Baggio, ele jogava em um 4-4-2, o qual não se encaixava o Baggio, e ele simplesmente disse: eu tenho um esquema, o qual o Baggio não entra, o defeito não é no Baggio, é no meu esquema. Então, isso se deve a Cauli. Eu fui ver como o Cauli jogava, eu fui analisar números, mapa de calor, e a culpa não é de Cauli, gente. Não é. É minha opinião. O torcedor tá apertando para botar Cauli no banco, mas, gente, peguem o mapa de calor do Cauli ano passado, que ele arrebentou, porque às vezes as pessoas perguntam: André, como é que Cauli jogava com aquelas carniças do ano passado bem? E agora com o time repleto de bons jogadores, Cauli não rende tanto. Boa pergunta. Eu fui buscar a resposta. E a resposta é: Cauli joga em um outro posicionamento. E sem referência no ataque. Por que Cauli perde muita bola? Porque Cauli é um cara de velocidade. Cauli é um cara de velocidade, de impor velocidade. E ele acaba tendo que pegar a bola e esperar o quê? Esperar os caras virem de trás, porque o Bahia joga no 4-5-1. Ele tem que esperar o Cassiano fazer o bacão da esquerda para dentro. Ele tem que esperar o Everaldo vir de lá de trás e fazer o facão. Ele tem que esperar o Jean Lucas passar pela esquerda. O Everton, que é segundo volante, vir de trás. E aí ele não tem essa característica de prender bola. E aí acaba prejudicando o atleta. Então o Rogério Ceni, sim, fez gordura. Mas tem um esquema o qual atrapalha Cauli de jogar. Ele precisa... Cauli joga centralizado, longe do gol, e não tem uma referência para ele entregar bola. Ele não tem um jogador para passar. E toda vez que ele prende, ele perde, porque ele não tem uma característica do Djalminha, de segurar, de prender, de esperar, de um Alex. Não tem. Ele é vertical, próximo de um gol, de tabela, com um pivô para fazer uma tabela, para passar, para uma transição. E está prejudicando o futebol do Cauli. E ele está sendo massacrado pela imprensa, pelo torcedor, mas ele está fora de uma posição a qual ele se destacou. Entendo eu que é burrice de Rogério, porque quando você abre um esquema que você prejudica um craque, o problema é no seu esquema, não é no craque. Então o Bahia sim está num momento horrível. Mas Rogério precisa dar velocidade, precisa de um cara de referência para o Cauli dar bola. Ele precisa mudar o Cauli de posição, tirar o Tassiano, tirar o Everaldo e colocar Biel. Por que Biel, André? Porque os números do Biel são bons. Quando ele entra, ele rende, ele dá dinâmica, ele dá velocidade. Por que o Luxo? Porque o Luxo tem números bons no Campeonato Uruguaio. A cada 3 jogos ele faz um gol.
Ele é um homem de referência. Ele pode fazer esse homem de referência. E aí vai ajudar muito o Cauli. Então o Rogério precisa botar a cabeça para pensar, porque ele tem time, mas ele tá dando mole. Rapaz, Brighton, eu senti um comentário assim do André, sabe, pesado. Eu vou me embora, pô. Eu vou me embora. Não é necessário a minha presença depois de que André fala. Na próxima vez, deixa eu falar primeiro. Porque André fala e não deixa nada mais pra gente comentar, pô. Vai ser completo assim. É fantástico esse homem, pelo amor de Deus, gente. Pesadíssimo. Cheguem pesado no canal. Todo mundo que tá aí, ó, 71. Se você não é inscrito no canal do André, se inscreva no canal do André, bicho. Pelo amor de Deus. É isso aí, cara. Isso aí é com qualquer clube. Analisa futebol. Fantástico, André, cara. Muito bom.